elenco, porque eu acho que o elenco do Atlético é curto e tem limitações, principalmente no setor de meio campo. Em todas as posições. Zarate você não tem, Batalha você não tem, Otávio você não tem, Davidson você não tem. Tudo que chegou é inferior. Alisson. E mais o Alisson que saiu. Então, nós estamos falando dos que chegaram. E as reposições foram do mesmo nível melhores? Não. O Flamengo está passando uma dificuldade no jogo e tal. Felipe Luiz olha para o banco, vem cá, Bruno Henrique, entra lá, resolve. Aí, daqui a pouco, para rodar elenco, o Arrascaeta está no banco. Eu não estou dizendo que o Atlético tem que contratar um Bruno Henrique e um Arrascaeta não, tá, gente? Aqui olha para o banco, fala só, Arrascaeta, vem cá. Entra lá e acaba com o jogo. O cara vai lá e resolve. No Atlético não tem isso. O Alisson era uma peça, foi embora. E todos esses que eu citei aqui eram jogadores que, se estivessem aqui hoje, seriam muito úteis. Ah, mas e aí? E aí precisa de reposição. Põe o Cuca falando do elenco aí, por favor. Quando você tem tantos jogos assim, é bom você ter um elenco maior para você poder rodar bem. E nós vamos fortalecer mais esse elenco. Infelizmente, nessa janela não deu, até porque não se tinha tantas opções, é uma janela interna. Mas na janela do meio do ano a gente vai dar uma fortalecida no elenco. Até lá a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui, potencializá-los ao máximo para poder ter bons resultados, né? Vou botar na conta dele, como tem gente querendo colocar. Claro que ele vai ter que organizar, claro que ele vai ter que deixar o time tomando menos gols. Mas, cara, não dá para botar só na conta dele, não. Não, pode cobrar dele. Cobra dele. A parte dele Cobra é essa coerência parte do de ter que se virar com elenco curto, com elenco limitado, de tentar achar de alguma forma, não soluções, mas coisas que possam cobrir. Acho que a preocupação hoje no Atlético é muito mais do que técnica, é física e numérica. Daqui a pouco vai faltar gente para estar na relação dos jogos. Ele fala em potencializar os jogadores que aqui estão. Potencializar. É uma palavra importante e é nítido que o Atlético precisa potencializar. O Atlético, eu falo, num todo, fazer que os jogadores rendam o melhor de cada um. Foi o que eu comecei aqui o programa falando, né? Cobrar dos jogadores. Foi o que acabou de falar agora. Isso, mas ele também tem que cobrar dos jogadores. Ele precisa. O Atlético não pode. O Atlético se desorganizou ontem dentro do campo. Só sobre o menino, você falou aí a respeito do menino e o debate acabou a gente não comentando sobre isso. Eu, Elton, achei estranha a situação do menino. Nos últimos 2 jogos, ele não manter aquela sequência. Porque era um nome que aqui mesmo no programa elogiamos por várias vezes. Rendendo bem, jogando bem, se aproximando da área, não pisando dentro da área. Que pode ser uma das coisas que o Cuca quer do seu segundo volante. Um jogador que crie e pise dentro da área. Que isso, do menino, você vai ver um pouco de criação, você vê aproximar, pisar dentro da área, ele não é o cara que pisa. Ele é o cara do arremate mais longo, né? Tem um chute muito forte, tem uma qualidade com a perna direita muito boa, mas não chega a pisar dentro da área. Na sua opinião. O ideal pra mim era o que começou a temporada. Agora, como que tá disponível? Não. Só pra falar, o meu ideal era o que começou a temporada, com o Alan Franco e com o menino. Não tendo, cara, agora olha só como que tá a opção. Um 4-3-3 com menino, aliás, com Rubens, menino e Scarpa. Scarpa, isso. É o seu, Galante. Esse seria o meu, com todo mundo saudável, tá? Eu acho que vai por essa linha, sim. Não tem falta de opção. Pra não falar que eu não critiquei a diretoria, já que você tá querendo que eu critique. Não é que eu quero, eu acho necessário. Então, já que é necessário, eu vou falar. Olha só, o Cuca chega numa coletiva, numa quinta-feira, e vira e fala que o Ivan Romano não está preparado. Mas aí chega no domingo, ele é titular dele. O Fausto Vera, que não estava sendo relacionado, né, para os jogos, chega no domingo, vira titular. Eu falei que ia dar problema. Eu falei que ia dar problema. Isso é o problema do elenco do Atlético. Se a diretoria não enxergou isso agora, depois da situação, e não contratar no meio do ano, aí deixa eu te falar um negócio, aí desiste o torcedor de acreditar em qualquer coisa. Porque isso foi escancarado do Cuca. Trouxe o Vitor Hugo. Nós vimos como é que foi o Vitor Hugo na direita, né? Aí não deu jeito. Aí foi buscar, podia ser ou o Rômulo ou podia ser o Ivan Romano. Por que o Rômulo não teve oportunidade? O Rômulo joga mais pela esquerda. A base no Atlético ele joga pela direita. Não. Ele já jogou pela esquerda em alguns jogos. Ele pode jogar nas duas. Porque o pensamento da diretoria é igual o seu. Você falou que não tem ninguém na base para completar. Mas não tem. Mas o Rômulo já está no elenco principal. Mas não tem. O que eu tô falando assim, o Rômulo está há mais de um ano lá, já jogou vários jogos. Por que? Aí o Cuca falou, porque tinha que dar. Quem tinha mais ritmo de jogo era o Ivan Romano. Então por que não coloca então o Rômulo
para poder jogar em alguns jogos aí, quando tem a necessidade, como era o Iquique no meio de semana. Só te quebrando. O Atlético jogou com o Iquique na quinta-feira. Dia 10. Quinta-feira foi o mesmo dia do jogo do Cruzeiro e Atlético no Sub-20. Foi um dia antes. Foi quinta. Foi na quarta. Foi quinta, não foi no Valor? Foi quarta. Foi quarta que o João Román foi pro banco nesse jogo. Ele estava no banco contra o Iquique. Com o Iquique. Estava no banco. Então é isso. Então ele joga na quarta, no clássico Cruzeiro e Atlético, fica 1-1. Fica 1-1. Na quinta, ele fica no banco contra o Iquique. E no domingo vira a opção de titular. Pois é, mas virar a opção é pra expor as carências ou é Não, porque... foi por falta de opção. O Cuca chegou e deu entrevista antes do jogo e falou, olha, o que eu vi do Vitor Hugo aqui não me agradou, eu tentei testar ele no sábado, ele não foi bem. Aí eu peguei quem a gente entendeu que estava na melhor condição. Mas na melhor condição do quê? De ritmo de jogo. Não é na melhor condição técnica que poderia resolver. Quem está no melhor ritmo de jogo. Quem é? É um menino de 18 anos. Porque mas se ele não tem o Rabelo que está lesionado. Ninguém vai ter condição de jogo. Não, mas eu gostei de ter colocado ele. Mas não foi mal, não. Eu gostei dele. Eu gostei do Ivan ter jogado. Você dá o mínimo de oportunidade. O que nós estamos falando aqui é da questão do elenco, Thiagão. Sim, eu tô falando, isso, tá gritante. Eu tô dizendo que, assim, se ele não der oportunidade pros caras, ninguém vai ter ritmo de jogo. Eu não gosto do Fausto Vera, mas se ele não der oportunidade, ele não vai ter ritmo de jogo. Você achou que ele foi mal ontem? Acho que foi ok. Nota 6. Não, porque você queria mandar ele embora da Atlético. Não, então, olha só. O Atlético precisa de jogador ok, ou o Atlético precisa de alguém que resolva o problema da Mas o que eu acabei de dizer, você se arvorou contra mim. Jogador ok, você quer que ele use todos os oks. Ele tá usando. Mas se é o que ele tem, ele tem que usar. Pois é, A gente está tocando num ponto. É porque a gente está esquecendo de tocar num ponto. O Atlético mudou um pouco o perfil. Mudou um pouco, não. O Atlético mudou o perfil de algumas contratações desse ano. Mudou. Jogadores em perfil de aposta. É porque a gente esquece. Mas o Natanael foi assim, é que o Natanael se tornou o dono da lateral direita. Mas jogador com potencial de venda, jovem, sem ter sido brilhante em outro lugar. O Coelho é um pouco assim. Sim, é porque a gente esquece também, de citar esses caras, porque eles estão jogando bem até agora a maior parte da temporada. Mas o João Marcelo é um caso assim também. Eu acho que se contratou, se tá no elenco principal, em algum momento você só vai conseguir dar o próximo passo para pegar casca colocando alguns minutos, não para resolver. Não pode ficar nas costas do João Marcelo, entrar no lugar do Hulk, resolve porque o Hulk não tá assim. bem. Não, mas não é quando assim. o João Marcelo entrou, tá precisando de ganhar do Grêmio, coloca o menino. Pô, tá precisando de fazer o gol contra o Vitória. Eu entrevistei ele ontem, falei sobre isso com ele. Ele entrou em duas pressões. Você só tá entrando nesse momento como é. Realmente é complicado entrar nesse momento e tal. E aí é do técnico. Já é o terceiro ano consecutivo que o Atlético chega nesse entre janelas com problemas. E aí... Terceiro ano consecutivo. Isso. Em 2023... Então é planejamento, quando em 2023, quando o Gemerson... o Gemerson acha negociado em 2023 ou 2024? 23. 23? 3. Pode ser 23. Em 2023 a gente fez críticas àquele período que o Filipão tinha chegado e não tinha como contratar. 24. 24. A mesma coisa. Quando a gente começa a se desfazer daquele monte de bagre lá, isso que saiu. E agora, 2025. O Atlético está entre safras, entre janelas, tendo um problema nítido. Claro. Qual? O Atlético tinha que estar com um elenco melhor reforçado. Então, Thiago. Todos não, mas os que saíram no ano passado, a reposição precisaria ser do mesmo nível ou melhor. E não foi. Cara, mas e aí o que a gente... Atlético quer te entregar? E aí o que a gente ser escuta? Campeão de tudo? E aí E aí o que a gente escuta? Que a dívida está aumentando, né? Que é fato, que a dívida está aumentando e que vamos ter que vender jogadores. Fluxo de caixa. Aí vende o Paulinho, aí depois vende o Alisson. Aí vendeu também o Davidson, mas é um valor irrisório se a gente for comparar com os outros dois citados. E tá tudo bem, vendeu. Mas e as reposições? Agora já não tem. Vai esperar o meio do ano. Até no meio do ano, são quantas rodadas até a parada? 12 rodadas do campeonato. 12 rodadas. Ou seja, faltam... Aí, vai dizer assim, mas o elenco é pra coisa tão ruim? Não, o elenco é isso aí. Esse elenco atual, não é o time titular não. Esse elenco atual é meio de tabela. Então já está entregando Se querem um Atlético para brigar mais em cima, tem que reforçar. O reforço na saída do Zarate veio. É muito cômodo, igual ou melhor, não veio. A saída do Batalha, o reforço que chegou é do nível? Não é. Aí falei do...
Cara, vocês falam do Batalha, juro, às vezes eu fico me perguntando assim, é o Batalha mesmo que nós estamos falando? Ou é o erro? Como volante era o melhor que o Galo tinha. Como zagueiro foi o melhor do ano passado. Mas o Batalha é melhor que qual volante do Atlético hoje? Se o Batalha estivesse aqui, Batalha era titularíssimo, Thiago. absoluto. Não. Vocês tiraram Titular Leandro? absoluto. Não, Volante que eu tô falando. Volante. Do lugar do Alan Franco Volante. do Alan Franco ou do Menino? No lugar do Alan Franco, tá no titular banco. absoluto. O menino tá no banco. No lugar absoluto, é titular No absoluto. lugar do Alan Batalha. Franco do O Rubens. que é isso, Então, Thiago? aí o Alan Franco voltaria pra função dele natural. O Alan Franco E o voltaria Menino pra ser- continuaria no banco pro O jogar menino- Batalha. não. Aí sim. O menino Aí poderia sim. jogar, Frei. Eu sei que prefere o Rubens. Eu vou contar pra vocês um segredo, que não é tão segredo assim. Se é só segredo, vocês não procurarem, conta, irmão. é só Porque vocês segredo procurarem. que a gente põe no grupo não pode vazar, contando pode. quem passou a Não informação. pode, não pode. Se é segredo, é segredo. O Batalha não é titular nem no time lá do Boca, né? Não, eu tô falando Batalha do Atlético, irmão. Ah, tá. Então ele Batalha do sai do Atlético. Atlético, aí ele desaprende a jogar futebol. Cara, o jogador entra em fase, né? O Alas que tá aqui, o Alas que tá no Cruzeiro, como é que você me fala dele? Do Alas que foi contratado pro Alas que tá Não no Cruzeiro gosto hoje. assim, não, irmão. Não Fala gosto assim, comigo, ué. Eu gosto quebrei assim, seu não. argumento. O Thiagão, o Zarate também é banco no Racing. Esquece Batalha. Esquece Você vai falar, Batalha, irmão? Pera aí, deixa eu esquece, só pelo dar amor de uma Deus. faturadinha. Tem jeito. Trata o Batalha como erro. Esse é o elenco que o Atlético tem até a abertura de qualquer janela. O Cuca, na minha opinião, não vai precisar de mudar o estilo de jogo nem a tática. Mas nem sempre, por conta da questão física para mim e do elenco curto, o Atlético vai conseguir fazer aquele jogo que mais gosta o Cuca. Ele vai ter que medir isso muito bem. Então, desta maneira, eu acho que ele vai ter que repensar. Às vezes o Atlético, não, obviamente, jogando dentro de casa, mas principalmente às vezes fora de casa, por uma questão, repito, do elenco não aguentar fisicamente fazer aquele jogo que o Cuca prefere e que o torcedor atleticano, de uma maneira geral, goste também. O Everton, você falou que o elenco do Atlético, né, não consegue chegar. Você tem que agregar ainda uma coisa, né? Você está falando do elenco completo, né? Porque com esse tanto de gente agora no DM, fica difícil mais ainda, né? Porque se você, o Arana é titular absoluto. O Alan Franco é titular absoluto. Quer dizer, nós estamos falando de dois jogadores que O são Júnior importantes. Santos seria O Júnior disputaria, Santos disputaria inclusive, foi a grande contratação do a Atlético, grande contratação. que até agora não jogou. Eu acho. O Palácios era um jogador que a gente teria para poder ser um homem de velocidade. Quanto o Ré falou que ele vale? 20 milhões. 20 milhões. Eu acho Só o Ré problema falou. maior Então, quer dizer, os não utilizáveis. agora, Esses fazem falta. mas gente, o Já principal, é o sabe o que era, segundo Thiagão? ano consecutivo do Atlético com problemas físicos nessa época do ano. Mas, Thiagão, Segundo ano Você tá querendo dizer o que com consecutivo isso? do Ué, eu não tô querendo dizer nada. Mas Eu é a falo, tu tem que sequência de investigar o que jogos. Ele não aconteceu. quer usar Qual do danada da elenco? palavra só. Tu tem que Planejamento. entender. É a sequência, Tem que exato. entender. Mas Por aqui, que- é por que simples, a né? preparação Tá na física hora da do gente Atlético poder foi fazer defasada nesse também período do ano? uma coisinha. Promete e cumpre. Se sair um, vem outro. Se você prometer e cumprir, a coisa fecha. Porque depois que o Cuca chegou, ele perdeu o Otávio, ele perdeu o Davidson e ele perdeu o Alisson. 3 jogadores. E ele não teve essa reposição. E os caras que estavam aqui à disposição dele, lesionados. Quando, Quem que tem de reserva quando pra eu ataque? criticava as promessas não cumpridas, os erros na comunicação, a forma de comunicar, a arena, o elenco, vamos transformar isso aqui no melhor time do continente. Eu era corneta. Mas impressionante como você é corneta com o Atlético. Então, não. Eles prometem, é isso que você está falando. Então não promete. Porque 25 seria o ano da redenção. Nós estamos vendo aí que não é. Estão falando em vender jogador. E o Rubens é o cara que vai puxar a fila das vendas. Porque tem mercado, é jovem e tem características que outras ligas gostam. Jogador muito intenso, muito competitivo, etc e tal. Multifuncional. E ele jogando como ele está jogando, como inclusive fazendo multifunções, ele torna-se o cara na ponta de gôndola. E o Atlético daqui a pouco vai vender. E quais os outros jogadores aí que o Atlético tem? Porque quem falou que ia vender não fui eu, não. Entendeu? Então fala-se em venda, mas não fala-se em contratação. Não fala-se. Então vai ter que esperar o meio do ano para tentar dar uma resposta. Daqui até lá tem 12 rodadas, não conta para ninguém não. É o Cara, segundo, de brasileiro, mas eu brasileiro, falei, né? é o segundo Tem ano Sul-Americana e Copa do consecutivo, Brasil. Com problemas no elenco, problemas de lesões. Tem alguma Mas você coisa falou errada. que o planejamento era Tem ótimo. alguma coisa errada. Mas você falou que o planejamento Tem era alguma ótimo. coisa Ou eu estou errada. errado? E aí eu preciso entender o que está errado Mas como é que você nesse elogiou o elenco do Atlético? planejamento? Você falou que era ótimo. O que tem de errado nesse Atlético, Eu então? acabei de te perguntar mesmo, responde dando uma resposta. A questão é, você está me respondendo com uma pergunta. Você Não, você está. Você falou que o planejamento era excepcional, irmão. Eu estou falando, tem alguma coisa de errada no Atlético. E a gente precisa entender o que é. Não, É a mas você não preparação sabe? física. Você jura que você não sabe?
Ô, Breno, eu tenho algumas coisas que eu sei que são. Então fala. Tipo, siga, uma porcaria. Então fala. Por mim, tira todo mundo. Tem algumas coisas que eu sei que são. Agora, eu não consigo falar se é a preparação física, se não é. Eu não consigo, eu não tenho acesso aos dados. Mas você tá dando a entender que é. Eu tô achando que pode ser. Ah, mas você acha que não pode ser? Não, entre Você poder acha e ser normal tem o uma Atlético? distância. É o que eu tô falando. Você tá eu jogando não disse aí, que é. Tá jogando. Por quê? Tem alguma coisa que eu posso olhar para esse elenco e falar assim, não, peraí. Esse elenco todo ano se lesiona. Os caras que estão no Atlético todo ano se lesionam nessa época do ano. Aí o Atlético tá com 5, 6 jogadores menos. O que pode ser? O elenco é qualificado? Eu acho que é qualificado. Todo? Eu acho que o elenco é qualificado. Tirando os 11, você acha Agora, que tem gente que entra pra poder resolver o eu problema? acho que tem gente que pode entrar pra resolver Quem? o problema. Quem? Quando a gente olha pra esse Quem? elenco, o Gabriel Menino Quem? é titular, não era? Era? Ele tá no banco. Sim. E todo mundo aqui falando, pô, não tô entendendo. Pô, nós estamos falando de Sim. atacante. Então eu estou falando de um cara que pode resolver. Tá, resolveu o problema do meio campo. Do meio campo. Então eu tá acho que resolvido. pode. Pois o menino resolveu, ótimo. E no ataque? Vocês são muito literais, bicho. Impressionante. Somos portugueses. Temos eu na tô veia, percebendo o sangue isso aqui. português. Putz, grila. Que nem aquele amigo mas- meu, mas chegou aqui, num o restaurante, Júnior Santos- chegou num o Júnior restaurante Santos lá em não é uma Portugal, aproximação. chegou em restaurante em Todos somos Portugal, pilares. passou o prato na balança, no self-service, tinha uma mesa vazia, ele virou pro cara da balança assim, tem alguém naquela mesa? Aí o cara da balança, você está vendo alguém? Então tem que ser assim. Você fala, mas aí quando você perguntar, você não responde. Vamos lá, falar do Vamos Cruzeiro. lá. Não, só encerrando. Aí você olha pra esse elenco. O Júnior Santos é uma boa. Beleza. Esse jogador específico, eu entendo o problema da lesão. O Atlético tem o João Marcelo no banco, tem que ser utilizado. E tem que ser utilizado. Eu não posso achar que ele vai ser contratado para o Atlético e não vai ser utilizado. O Atlético tem que utilizar o Patrick, que chegou do Palmeiras. Porque se ele era tão bom, igual o Vitor vendeu quando o jogador foi contratado, ele tem que ser utilizado. O Atlético tem o Ivan Román, tem que ser utilizado. O Vitor Hugo é um pedido do Cuca, tem que ser utilizado. O Atlético, então, para mim, tem sim. Você, inclusive, falou que o Vitor Hugo chegava, fardava e jogava. Sim. Então, o Atlético, para mim, tem um elenco qualificado. Faltam 3 peças. Se o Cuca quer 3 peças, se só 3 jogadores mudarem completamente o patamar do elenco, é porque esse elenco é qualificado. 3 jogadores. Nós falando de 3 jogadores. O Cuca quer 3. 4, talvez, com um zagueiro a mais. Se esse for o número que o Cuca quer para que esse elenco seja qualificado o suficiente, é porque esse elenco já é qualificado. Porque se for 4 jogadores, isso sabe, ou 3. 3 jogadores é 10% de um elenco. É muito pouco. Muito pouco. Então, cara, sinceramente, o elenco é sim qualificado. Não. Ele é qualificado. Faltam 3 peças. Não. Faltam 3 O peças. time titular E é, o elenco não. O Atlético tem que, com Mas esse do jeito elenco, que você quer vencer qualificação, só o Vitória. Flamengo. Eu quero não, só o Cuca quer, Flamengo irmão, eu não quero o trabalho do Atlético. não. Ótimo. Então o Atlético. Ô, Thiago, você mesmo Então- falou aqui que o Tá Cuca bom. precisa de reforço para poder elevar o nível do Atlético para chegar nos objetivos que o torcedor quer. Você tá falando Torcedor isso? não, que ele quer. Que o torcedor, Porque todo o mundo torcedor quer se a ilude. mesma O torcedor coisa. acha que esse time vai ganhar todo Todo ano. mundo Não quer a vai, mesma não tem coisa. como. Agora, sem esses até o meio da temporada, nós vamos ficar aqui desse jeito e aí ainda Peraí, perdendo. sem esses 3 jogadores, o Atlético não tem capacidade de ganhar do Vitória. Não, meu caro. É nós- isso? Não, é só que eu quero entender. Deixa eu te contar um negócio. Sem esses 3 jogadores, o Atlético não tem Aqui, capacidade de ganhar do eu Moribundo do comecei o Grêmio. programa falando que tem Sem que esses cobrar dos 3 jogadores, o porque Atlético não consegue ganhar do tinha São Paulo em obrigação casa. com o time de ontem de ganhar do Desculpa, Vitória. Brenão. O Atlético não tá ganhando de ninguém. O Atlético não ganha de ninguém no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que... Absolutamente ninguém. E aí, por Então, que não ganha? Porque tem alguns erros nesse Atlético. Quais são os erros? Ai, cara, pô, HG, você olha pra esse time do Atlético. O Atlético perde gol, a defesa é um buraco. O Atlético não consegue ter um meio-campo forte. E aí você vai falar assim, são só as peças? Não são só as peças. Tem erros. O próprio Cuca, que é um cara que eu admiro pra cacete, Disse de acho um baita treinador. conversar tem internamente e erro. resolver alguns problemas. Exato. Falou na coletiva. Conversar O internamente, eu próprio Cuca erra. entendo que esse recado do Cuca de conversar Eu acho que acertar internamente- posicionamento, Não, pode ser outras não, coisas não assim. acho que seja só isso, não. Falar acho da que diretoria de agora não atitudes resolve. também. Não resolve, não. Sim, Não, e Paulo, atitude. Não resolve, não resolve. Agora já Atitude era. também. Não resolve. Atitude, posicionamento. Sim, etc. O Atlético e tal. foi frouxo no gol Só que levou. Só que eu acho que tem relação com isso aí. Conversas internas. Olha, o elenco que vocês me deram é isso aí. Não estou dizendo que seja ruim, mas não é para disputar lá na cabeça.